Olá, vamos a mais uma aula aqui no nosso curso de Programação C e hoje eu vou dar continuidade ao estudo da nossa árvore 234, que é um tipo de árvore balanceada. Então nós vamos continuar vendo essa estrutura. Hoje nós vamos ver parte do código. Eu vou apresentar nessa aula como fazemos a inserção em uma árvore 234. A gente vai imprimir essa árvore e também faremos algumas buscas nessa árvore. A remoção a gente não vai ver hoje porque eu ainda estou implementando, então ela não está finalizada ainda. Eu peço um pouco de desculpas, eu sei eu estou demorando bastante, mas realmente está muito corrido para mim. Então eu pego o tempinho que eu tenho, que eu vou dando conta aí, vou fazendo essa implementação e vou gravando e editando essas aulas aos poucos, ok? E aí, primeiro ponto extremamente importante. Se você não viu a aula teórica sobre a árvore 234, eu recomendo fortemente que você assista primeiro a aula teórica. Eu vou deixar nos links aqui abaixo desse vídeo e também vou colocar o link aqui nos cards. Então é extremamente interessante você ver a aula teórica para entender o código que eu vou mostrar aqui, ok? O segundo ponto. Normalmente eu apresento o código e depois a gente testa, depois eu executo o código e mostro ele funcionando. Só que aqui eu vou inverter. Primeiro a gente vai ver o código funcionando, para depois ir estudar e olhar com detalhes, com calma, cada função e cada procedimento que eu desenvolvi, ok? Dessa forma, eu acho que vai facilitar a compreensão. A árvore 234, ela é uma árvore relativamente complexa. Então, assim, exige um pouco de atenção e bastante debugar. Escreve o código, testa, vai debugando, vai imprimindo informações na tela, até encontrar e resolver os problemas que estão acontecendo, ok? Então, por enquanto, não se preocupe com o código. Perceba que eu tenho 3 arquivos, eu vou já apresentar por que eu tenho 3 arquivos aqui. Esse aqui é o meu arquivo main.c, que possui a função main, e aí então é este arquivo que eu vou executar. Eu vou compilar e executar o meu programa. Pronto, tenho aqui, digite um valor a ser inserido ou 0 para finalizar. Por quê? Eu fiz uma leitura de dados sem me preocupar com quantos valores o usuário vai digitar. Então, enquanto for diferente de 0, eu vou estar inserindo valores na árvore. A partir do momento que eu quiser finalizar a inserção, eu digito 0, ok? Por exemplo, eu vou digitar o 500. Vou pressionar Enter. Olha só, temos aqui a nossa árvore 234. A árvore 234, a principal característica dela é cada nó pode ter no máximo 3 chaves. Então, olha só, eu imprimi aqui nível 0, tem o elemento 500 e os outros 2 campos estão vazios. E nós não temos nenhum filho. Outra característica da árvore 234. Ela pode ter no máximo 3 chaves e no máximo 4 filhos. Por que 4 filhos? Olha só, eu posso ter um filho para os menores que o 500, eu posso ter o segundo filho para os maiores que o 500 e os menores que a segunda chave que a gente vai ter aqui. Eu posso ter um terceiro filho maior do que essa chave e menor do que essa chave. E eu posso ter o nosso quarto e último filho que vai ser maior do que essa chave aqui. Ok? Então perceba que tem algumas particularidades aí na nossa árvore 234. Lembra, toda inserção ela ocorre em nó folha. O 500 não existia nenhum nó, a nossa árvore era nula, completamente vazia. Então eu criei um nó e inseri o 500 na primeira posição. E se eu inserir agora o 750? Olha só, vou digitar o 750, vou pressionar Enter. Olha só, já existe um nó. Esse nó é um nó folha? Sim, é um nó folha. Tem espaço nesse nó? Sim, tem. Então, eu insiro nesse nó. Perceba, a nossa árvore continua com apenas um nó, que é ao mesmo tempo um nó raiz e um nó folha. Porém, todo nó tem no máximo 3 chaves. Então, perceba, eu ainda posso colocar mais uma chave aqui. Eu vou inserir agora o 350 e olha que característica interessante. Vou pressionar Enter. Quando eu insiro o 350, tem aqui um nó? Tem. Ele é um nó folha? Sim, ele é um nó folha. Cabe alguma chave nesse nó? Sim, cabe. Então, os elementos ficam ordenados. Então, olha o que ele faz. Ele desloca o 750 para a direita, desloca o 500 para a direita e aí faz a inserção do 350. Agora que a brincadeira começa a ficar divertida. Por quê? Imagina que eu queira inserir o 100. Observe que a nossa raiz, que também é uma folha, está completo. Nós já temos aqui os 3 campos-chave preenchidos. O que vai acontecer aqui?
Lembra da aula teórica? O que acontece quando a gente tem um nó cheio? Ocorre o que é chamado de split. O que é split? É uma operação de divisão. Basicamente, a gente vai dividir esse nó. Como que a gente divide um nó que está cheio? A gente vai gerar, ou a gente vai transformar esse nó em 3 nós. Olha só, em teoria, na prática, tem várias formas de fazer isso. Mas em teoria, o que acontece aqui? O 750 sai desse nó e vira um outro nó que vai ficar à direita. Por que à direita? Porque o 750 é maior do que esses elementos aqui. Então ele tem que ficar à direita. O 500 ele vai virar, ele também vai para outro nó e aí ele vai virar a nossa raiz. E o 350 vai ficar aqui. Então perceba, a gente vai ter meio que uma espécie, quase que um triângulo. O 350 vai estar no filho à esquerda, o 750 vai estar em outro nó à direita e nós vamos ter um outro nó raiz apenas com o elemento 500. E aí para onde vai o 100? Bom, o 100 é menor do que o 500, então ele vai vir para a esquerda. Quem está à esquerda? 350. Como tem espaço, o 350 vai estar sozinho, ele vai deslocar o 350 para a direita e vai inserir o 100. Olha só, vou pressionar Enter e olha como está a nossa árvore 2, 3, 4. O 500 ele sobe para um novo nó e se torna raiz. Então olha só, o nível 0 agora tem o 500 e as outras duas posições estão vazias. E agora nós temos dois níveis 1. O 100 e o 350, que é um nó à esquerda do 500, perceba, menor do que 500. E no outro nível 1, nós temos o 750, que é o filho à direita do 500, porque é maior do que o 500. Então perceba que agora a nossa árvore começou a tomar forma. Nós temos uma raiz com duas subárvores, um filho à esquerda e um filho à direita. Eu vou inserir agora o 999. Para onde vai o 999? Olha só, chego aqui, 999 é menor? Não. Então ele só pode ser maior. Tem alguém depois? Não, não tem ninguém. Então eu vou seguir o ponteiro à direita, que é esse cara aqui. Quando chegar aqui, já tem alguém. 999 é maior do que 750? Sim, verdadeiro. É um nó folha? Sim, é um nó folha. Então eu vou inserir ele aqui. Ele vai vir exatamente para essa posição aqui. Vou pressionar Enter, e aí olha só, temos agora o 750 e o 999. E se eu inserir o 850, olha o que vai acontecer. Vai ser o mesmo caminho. 850 é maior. Por que eu desço? Porque esse cara não é folha mais, olha. Eu verifico, é folha? Não, não é folha. Por que eu sei que ele não é folha? Porque ele tem filhos. Um nó folha mantém a mesma ideia lá da nossa árvore binária e da nossa árvore balanceada. Um nó folha é um nó que não possui nenhum filho. Então esse cara aqui ele não é uma folha. Então eu olho, 850 é maior do que o 500, eu vou para o filho à direita, que é esse cara aqui. Quando eu chego aqui, é uma folha? Legal, é uma folha. Tem espaço nesse nó? Tem espaço nesse nó, então eu vou inserir o 850 aqui. E aí tem algumas formas que você pode fazer. Você pode tratar os deslocamentos na inserção, ou você insere o 850 aqui e depois manda ordenar. Como esse cara não tem filho, não tem problema mexer com as chaves aqui dentro do nó. E é isso, inclusive, que eu faço no código. Eu vou inserir o 850 aqui e em seguida eu mando ordenar esse vetor. Ou eu já dei um spoiler. Isso aqui pode ser um vetorzinho de 3 posições. Então, olha só, nós teremos o 850 aqui e o 999 aqui. Vou pressionar Enter e aí, olha o que aconteceu. E se eu inserir agora o 800? Olha o que vai acontecer. O 800 ele também tem que vir para cá, correto? Só que ao chegar aqui é uma folha? É uma folha. Porém, o nó está cheio, o nó já está completo, não cabe mais nenhuma chave nesse nó. O que a gente faz? Na árvore 2, 3, 4, toda vez que no caminho de inserção você encontra um nó cheio, você precisa fazer o split. Você precisa dividir esse nó. E aí, nesse split aqui, tem uma pequena diferença. Por quê? O primeiro split que nós fizemos aqui, olha só, era na raiz, concorda? Então, se esse nó é raiz, não tem ninguém acima dele. Ou, dizendo em outras palavras, esse nó não tem pai, porque ele é a raiz da árvore. Então, a gente cria um novo nó para esse cara aqui e cria um novo nó para o 500. Neste caso aqui, vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Esse nó aqui, ele não é raiz, ele tem pai. Quem é o pai dele? É o nó raiz. Então, quando eu chego aqui e olho, é uma folha? Sim, é uma folha. Está cheio? Sim, ele está cheio. Eu preciso dividir ele. Como que é a divisão, então? Novamente, esse elemento, a chave mais à direita, vem para um novo nó
E o 850, ele não vai para um novo nó, ele vai para o nó pai. Então, o 850 vai subir para o nó pai e ele vai fazer par aqui como o 500. Então, a gente vai ter aqui o 500 e o 850. Aí, perceba, eu vou ter aqui duas chaves no nó raiz. Se eu vou ter duas chaves no nó raiz, obrigatoriamente eu vou precisar de mais um filho. Por quê? Filho menor que 500, filho maior que 500 e menor que 850 e filho maior que 850. E quem vai ser esse filho maior que 850? É esse nó aqui, olha, que eu vou criar com o 999. Então, nós teremos agora 3 nível 1. O primeiro filho, o segundo filho e o terceiro filho. Olha só, vou pressionar Enter. Temos o 500, o 850. À esquerda do 500, a gente tem o 100 e o 350. Aqui no meio, maior que 500 e menor que 850, a gente tem o 750 e o 800. E o nosso terceiro filho, maior que 850, nós temos aqui o 900. Vamos inserir aqui agora o 400. Olha o que vai acontecer. O 400 ele é menor do que o 500, concorda? Ele vai vir para esse cara aqui. 100, 350, 400. Pronto. O que aconteceu com esse nó? Perceba, o nó está cheio. Então, se eu inserir, por exemplo, o 200, o que vai acontecer? 200 é menor do que o 500, eu vou vir para o filho à esquerda, vou chegar nesse cara aqui. É folha? Sim, é folha. Mas ele está cheio. Novamente, a gente vai ter que fazer um split. O 400 vem para o nó que eu vou criar aqui à direita. E o que acontece com o 350? O 350 vai subir. Só que quando o 350 sobe, olha só. 350 ele é menor do que 850 e menor do que o 500. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que empurrar esses caras para a direita. Quando ele empurra esses caras para a direita, essas chaves, também tem que mover os filhos. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou pressionar Enter. E aí, olha só. O 350 subiu. Então, nós temos agora 350, 500, 850. E os ponteiros precisam também ser deslocados. Por quê? Esse cara aqui, o 100, ele vai vir para o primeiro ponteiro, porque agora ele é menor do que 350. Então, olha só, a gente tem aqui, no primeiro filho, o 100 e o 200, que são menores que 350. No segundo filho, a gente tem o 400, que está aqui nesse meio, entre 350 e 500. No terceiro filho, a gente tem o 750, e no quarto filho, a gente tem o 999. Então, perceba que agora nós temos aqui uma raiz completa com os 4 filhos. Se eu continuar inserindo, no próximo split que acontecer aqui, vai subir um elemento, certo? Quando sobe um elemento, a raiz também está cheia. Então, novamente, nós teremos aqui um split do nó raiz. 850 vem para a direita, o 500 novamente sobe para formar aqui uma nova raiz. Vamos fazer isso? Eu vou inserir aqui, vamos ver, tem o 850, eu vou inserir o 820. Pronto. E aí, na verdade, eu acabei me equivocando, porque olha só, o split acaba ocorrendo antes. Quando eu vou inserir o 820, a gente começa pela raiz. Quando chega na raiz, ela já está cheia, ela já está completa. Lembre-se sempre disso. No processo de inserção, em todo o caminho de inserção, se você encontrar um nó completo, um nó cheio, você precisa fazer o split, você precisa dividir esse nó, ok? Foi exatamente isso que ocorreu aqui, olha só. Eu mandei inserir o 820, cheguei na raiz. Opa, o nó está cheio, faz um split. Então, olha só, o 850 vem para o nó à direita, o 500 sobe. Perceba, novamente a gente tem o 500 aqui no nó raiz, completamente sozinho. E aí, olha só, à esquerda, menor do que o 500, a gente tem esse cara aqui, 350. Quem é esse 350? Perceba, é quem estava à esquerda do 500. E o outro nível 1 é o que está à direita do 500, é o 850, perceba. Então, olha, o 500 subiu, virou a nova raiz. O filho à esquerda, menores do que 500, aponta para o 350. E o filho à direita, maiores do que 500, aponta para o 850. E claro, quando eu faço essa divisão aqui, perceba, eu tenho ponteiros aqui, menores que 350 e maiores que 350. Esses caras vão junto. E aí isso fica evidente aqui, olha só, nível 0 é a nossa raiz, só com o 500. À esquerda do 500 eu tenho esse cara aqui, nível 1, um 350. À esquerda do 350 eu tenho esse nível 2, com 100 e 200. E à direita do 350, ou seja, maior que 350, eu tenho o 400.
O mesmo ocorre aqui. À direita do 500 eu tenho nível 1, 850. À esquerda, menor que 850, tem o 750, o 800 e o 820, que foi inserido aqui. E à direita, maior do que 850, a gente tem o 999. Então eu acho que já deu para ter uma boa ideia de como funciona a nossa árvore 234, certo? Eu vou parar as inserções, 0 para finalizar. Pronto, eu imprimi novamente a nossa árvore. Agora, olha só, quantidade de chaves. Nós temos 10 chaves na nossa árvore. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu estava pulando aqui o 850. Então, temos 10 chaves na nossa árvore. E agora, digite o valor a ser buscado ou 0 para finalizar. Então, se eu for buscar o 1, não existe, olha só, o elemento 1 não foi encontrado. Como funciona a busca? 1. Cheguei na raiz da minha árvore. É o elemento que eu quero? Não, não é. O que eu estou procurando é menor? Sim. 1 é menor do que 500. Eu vou seguir o ponteiro à esquerda. Quem é o ponteiro à esquerda? É esse cara aqui, o primeiro nível 1. Cheguei aqui. É o que eu estou procurando? Não, não é. O que eu estou procurando é menor? Sim, é menor. Então, novamente, eu vou seguir à esquerda. É o primeiro nível 2. Cheguei aqui. Ah, tem um elemento. É o que eu estou procurando? Não, não é. O que eu estou procurando é menor? Sim, é menor. Então, novamente, eu vou seguir o ponteiro à esquerda. Quem é o ponteiro à esquerda aqui no 100? É nulo. O 100 é uma folha, não possui filhos. Então, nesse momento, quando eu chego em um ponteiro nulo, ou em um filho nulo, eu posso afirmar que o elemento procurado não está na nossa árvore. Se eu pesquisar, por exemplo, o 500, ele está na nossa raiz. Olha só. O elemento 500 está no nível 0, na posição 0. No nível 0, posição 0. Por que posição 0? Como eu acabei já dando spoiler, isso aqui é um vetor, ou pode ser um vetor. Se é um vetor, eu tenho posição 0, posição 1, posição 2. Então ele está no nível 0, posição 0. Se eu pesquisar pelo 200, percebo o 200 está no nível 2, posição 0, posição 1. Então, 200... O 200 está no nível 2, na posição 1. O 820, nível 2, posição 2. 820, nível 2, posição 2. Então perceba que a gente já consegue aqui fazer inserção, busca e impressão da nossa árvore 234. Como eu mencionei, a remoção ela ainda não está completa. Então a remoção vai ficar para uma aula futura, ok? Assim que eu finalizar a remoção, eu venho aqui e apresento então o código com a remoção funcionando. Eu já trago um spoiler dizendo que a remoção é, de longe, a parte mais complicada dessa árvore 234. Agora que nós vimos ela aqui funcionando, eu vou digitar aqui 0 para finalizar, pronto. Agora que nós já vimos a árvore, o funcionamento da nossa árvore 234, vamos entender aqui o que eu fiz aqui no código. Antes, eu gostaria de deixar um agradecimento aqui para o Pedro Batista. O Pedro Batista é tão fiel, é seguidor tão fiel aí do canal, que quando aparece um comentário, antes mesmo, quando ele deixa um comentário nos vídeos, nas aulas, antes mesmo de eu ler o nome dele, eu já sei que é ele, porque o Google está inclusive destacando o comentário dele. É o seguidor que mais comentou no canal até hoje. Então, Pedro, agradeço muito aí pela confiança, pela participação, pela assiduidade aí no canal. Ok? Um grande abraço e bom estudo aí para você. Espero que você esteja aprendendo muito aqui com o curso aqui no canal. Bom, dando continuidade à aula, vamos então entender o que eu fiz aqui nesse código para a gente ter, pelo menos de forma parcial, a nossa árvore 234 com inserções, impressão e busca. O primeiro ponto interessante é que, perceba, eu dividi o meu código em 3 arquivos. Eu tenho o arquivo main.c, eu tenho o arquivo árvore234.c e eu tenho o arquivo árvore234.h. Por que eu fiz isso? É apenas uma forma diferente de organizar o código. E eu já apresentei aqui no canal por que isso é feito e como fazer essa organização. Então eu não vou entrar em detalhes nessa aula aqui. Se você tem interesse em entender em detalhes como faz essa divisão de código em 3 arquivos, eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição desse vídeo a aula onde eu mostrei como fazer isso. Perceba que aqui no main.c eu fiz a inclusão do árvore234.h, ou seja, nós criamos aqui um arquivo de cabeçalho.
Então, aqui no main.c, eu fiz o include desse arquivo de cabeçalho e eu tenho basicamente apenas a função main. Perceba, não tem mais nada exceto a função main. E aqui no nosso arquivo árvore234.c, eu tenho basicamente todas as funções e procedimentos que eu utilizo para manipular a minha estrutura árvore. Se você se recorda, se você está acompanhando o curso aqui no canal, você deve se recordar que isso se chama TAD, tipo abstrato de dados. Então, a minha árvore é o meu tipo abstrato de dados, nesse caso aqui a minha árvore 234, e aí eu tenho uma série de funções e procedimentos para manipular esse conjunto de dados. E aqui no nosso arquivo árvore234.h, eu tenho apenas as estruturas que eu vou utilizar e a assinatura das funções e procedimentos que eu vou utilizar. Perceba que aqui eu já tenho uma série de funções e procedimentos para fazer a remoção. A remoção a gente não vai testar hoje, ela ainda não foi finalizada, ok? Assim que eu finalizar o código da remoção, eu apresento aqui como fica então a remoção na árvore 234. De longe, a remoção é o processo mais complicado dessa árvore. E aí, se você perceber um detalhe, perceba que aqui quando a gente faz o include árvore234.h, ele está envolvido entre aspas duplas. Por que aspa dupla e não um sinal de maior e menor, como a gente tem aqui no stdio.h e stdlib.h? Isso aqui basicamente é para passar para o compilador uma instrução. Quando eu coloco o nome do arquivo entre o sinal de maior e menor, eu estou dizendo para o compilador para procurar esse arquivo no diretório padrão do compilador. Quando eu coloco o nome do arquivo entre aspas duplas, eu estou dizendo para o compilador para procurar o nome desse arquivo ou para procurar esse arquivo no diretório raiz do meu projeto. Se ele não encontrar esse arquivo lá, aí então ele vai procurar no diretório padrão. E aí, por que no diretório raiz? Porque esse arquivo ele está no meu diretório raiz. Olha só, se eu vir aqui em View, Manage, perceba que eu tenho aqui o diretório do meu projeto, árvore234, e aí dentro do meu projeto eu tenho os dois arquivos .c e eu tenho aqui o meu arquivo de cabeçalho. Na aula onde eu apresentei como criar arquivos de cabeçalho, eu mostro exatamente como criar essa estrutura aqui. Basta vir aqui em File, New, e aí você escolhe aqui o que você quer. Se você quer um projeto, se você quer um arquivo. Quando você escolhe arquivo, você tem a opção de escolher se você quer um arquivo .c, um arquivo .h, e aí automaticamente ele vai ficar na pasta raiz do seu projeto, ok? Aqui no meu arquivo .main, perceba que a única coisa ou a única novidade que tem aqui está nessa linha, árvore234 arv. Perceba que, se você já está habituado com a criação de variáveis, o que eu tenho nessa linha 8? A criação de uma variável, o tipo e o nome da minha variável. O que eu tenho aqui na linha 6 é exatamente a mesma coisa, eu estou criando uma variável. Qual que é o tipo? Árvore234. Qual que é o nome? Arv, A-R-V. Então, basicamente, eu estou criando aqui uma variável do tipo árvore234. Onde foi definido esse tipo? Perceba que ele não está aqui. Onde esse tipo foi definido? Aqui no nosso arquivo árvore234.h. Vamos ver primeiro o que a gente tem aqui no main, depois então eu mostro a definição desse tipo no nosso arquivo .h. Aqui no main, então, se você se recorda do teste que nós acabamos de fazer aqui com a nossa árvore 234, a primeira coisa que eu peço para o usuário é digite um valor a ser inserido na árvore, ou 0 para finalizar. Perceba que nós temos essa mensagem aqui, printf, digite o valor a ser inserido, ou 0 para finalizar. Então eu tenho aqui uma repetição, um do while, que vai ficar lendo valores e testando. Enquanto o valor digitado pelo usuário for diferente de 0, volta, imprime a mensagem na tela e lê um novo valor. Perceba que eu estou lendo para a variável opção. E aí eu vou ficar testando essa variável opção. Olha só, opção é diferente de 0? Se for diferente de 0, significa que eu quero inserir. Então eu vou chamar o nosso procedimento inserir, passando o endereço da minha variável árvore e passando a variável ou o valor da variável opção. E aí, na sequência, perceba que eu já imprimo. Lembra que após cada inserção, eu já imprimi a árvore para ver como que a nossa árvore ficou. Então, eu já tenho aqui outro printf, árvore234, e aí eu chamo aqui o procedimento imprimir, passando arv.raiz e 0. Para que é esse 0? Esse 0 aqui é o nosso nível. Lembra que para cada nó eu imprimia também o nível onde esse nó está. Então, inicialmente ele é 0. Eu imprimo o nó raiz, que está no nível 0, e na sequência eu vou imprimir os seus filhos, que estarão no nível 1. Na sequência, os filhos dos filhos, que estarão no nível 2.
e assim sucessivamente. Por que eu estou utilizando aqui arv.raiz e não seta raiz? Eu já disse isso em diversos vídeos aqui no canal, mas é uma dúvida recorrente. Volta e meia tem alguém perguntando: professor, quando que eu uso ponto? Quando que eu uso seta? E é muito simples definir isso. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável do tipo árvore234 ou eu tenho um ponteiro para um tipo árvore234? Tem asterisco aqui? Não, não tem asterisco. Então eu tenho uma variável do tipo árvore234. Eu vou usar o ponto. É por isso que tem um ponto aqui. Ah, e se tivesse aqui um asterisco? Lembra, o asterisco indica que é um ponteiro. Se é um ponteiro, eu não uso ponto, eu uso a seta. Ok? Então eu vou tirar o asterisco, pronto. Eu não tenho ponteiro, eu não tenho asterisco. Então eu não vou usar a seta, eu vou usar o ponto. Ok? arv.raiz. Na sequência eu salto uma linha e aí novamente eu verifico. A opção é diferente de zero, então eu volto e inicio esse processo novamente. Leio um valor, se for diferente de zero eu insiro, imprimo a árvore e novamente eu testo e volto. Percebo que a gente tem aqui um loop, uma repetição. Só vai finalizar quando o usuário digitar zero. Quando o usuário digitar zero, olha o que acontece. Eu novamente imprimo a nossa árvore, imprimo a quantidade de chaves que tem na nossa árvore. Se você se recorda no nosso teste, em algum momento apareceu lá no final quantidade de chaves, e aí eu tenho aqui uma função chamada quantidade de chaves, recebe a raiz da nossa árvore. Perceba que eu tenho aqui novamente arv.raiz, e aí a partir dessa raiz ela vai então contar quantas chaves tem na nossa árvore. Perceba que é a quantidade de chaves, não é a quantidade de nós, ok? A quantidade de nós é diferente da quantidade de chaves, porque cada nó nessa árvore 2, 3, 4 pode ter no máximo 3 chaves. Então um nó pode ter uma, duas ou 3 chaves, ok? E aí, após a impressão da quantidade de chaves, a gente tem aqui outra repetição do while, que vai agora fazer buscas na nossa árvore. Olha só, digite o valor a ser buscado ou zero para finalizar. Eu vou ler então novamente para a variável opção o valor que o usuário digitou, vou verificar se é diferente de zero. Se for diferente de zero, significa que o usuário quer realizar uma busca. Então eu vou chamar aqui o nosso procedimento buscar, passando a raiz da nossa árvore, passando o elemento que o usuário acabou de digitar e novamente passando zero. Por que zero? Novamente aqui eu apresento não apenas que eu encontrei o elemento, mas eu apresento em qual nível e em qual posição do vetor ele está. Então, novamente, a gente começa no nível 0. Feito isso, eu vou então novamente testar. Opção é diferente de zero, então eu volto e peço novamente para o usuário digitar um valor ou zero para finalizar. Na sequência, eu tenho aqui outro do while, que vai ser outra repetição para a gente testar a remoção. Mas como eu mencionei, eu ainda estou testando, então a remoção não está finalizada, ok? Então hoje nós vamos ver aqui o código para inserção, para busca e para impressão na nossa árvore 234, ok? Finalizamos aqui o nosso main.c. Perceba, só tem aqui a função main. Vamos agora entender como foi criada essa estrutura, a árvore 234. Então essa estrutura aqui está no nosso arquivo de cabeçalho. Lembrando, no nosso arquivo de cabeçalho ficam as estruturas e a assinatura de toda a função e procedimento que a gente vai utilizar, exceto a função main, ok? A função main ela não vem para cá. Por quê? Porque a função main ela não está no nosso arquivo árvore234.c. Ela está aqui no nosso arquivo main.c. Então a função main não vem para cá, apenas as funções e procedimentos que estão nesse arquivo árvore234.c, ok? A primeira coisa que a gente faz aqui é criar as estruturas. Então, olha só, assim como na árvore binária, a nossa árvore 234 ela é formada de nós. Então, nesse caso, perceba, eu tenho aqui struct nó. O que eu vou ter dentro de struct nó? Int valores, como eu já havia dado spoiler, perceba, o nosso nó ele vai possuir um vetor de valores ou um vetor de chaves. E o tamanho desse vetor é 3, porque numa árvore 234 a gente pode ter no máximo 3 chaves. Se eu tenho 3 chaves, a gente pode ter no máximo 4 filhos. Lembra, nós teremos aqui, por exemplo, chave 50, chave 70 e chave 100. Por que a gente pode ter 4 filhos? Perceba que a gente tem 4 intervalos aqui. A gente pode ter chaves menores que 50, a gente pode ter chaves maiores que 50 e menores que 70, a gente pode ter chaves maiores que 70 e menores que 100,
e a gente pode ter chaves maiores que 100. Então a gente tem 4 possibilidades. É por isso que cada nó pode ter até 4 filhos. Nesse caso, então, a gente vai ter mais um vetor. Perceba que agora é de ponteiros, chamados filhos, de tamanho 4. E aí esse vetor, perceba, ele é do tipo struct nó. Então eu estou apenas repetindo a definição que eu coloquei aqui em cima. Na sequência eu estou definindo aqui o pai desse nó. Por que o pai? Em algumas situações a gente vai precisar saber se um nó possui pai ou não, e quem é o pai desse nó. Por exemplo, para saber se eu estou no nó raiz ou não, basta verificar se ele tem pai. Se ele tiver pai, significa que ele não é o nó raiz, que ele não é a raiz da nossa árvore. Se esse campo for nulo, significa então que a gente está na raiz da nossa árvore. Esse campo também pode ser um ponteiro, então novamente struct nó, asterisco, pai. Aí aqui em pai é o nome que eu dei para essa variável. Você pode dar um nome que você preferir, ok? E por fim eu tenho aqui um outro campo inteiro chamado quantichaves, que é a quantidade de chaves, ou a quantidade de elementos que eu já salvei aqui nesse vetor valores, ok? Talvez, se você acompanha o curso aqui no canal, talvez você esteja se perguntando, tá, professor, mas normalmente você sempre usa typedef struct e aí o nome da estrutura, nesse caso nó. Por que aqui você fez diferente? Boa pergunta. Eu fiz diferente aqui exatamente para mostrar que existem outras formas de fazer isso. Eu sempre usei o typedef struct aqui na frente. Então eu resolvi fazer diferente para mostrar que o que você realmente precisa para criar a sua estrutura é struct e aí o nome da sua estrutura. O typedef, ele é uma estrutura na linguagem C utilizada apenas e unicamente para renomear coisas, ou seja, para dar outro nome para as coisas. Ah, isso ficou meio confuso. Ok, vamos tentar esclarecer isso aqui. Eu criei aqui a minha struct nó, certo? Apenas desse jeito aqui, toda vez que eu quiser criar uma estrutura desse tipo, eu vou ter que escrever esse nome completo, struct nó. Ah, vou criar um nó. Eu tenho que escrever o nome completo, struct nó. E esse nome aqui ele é um pouco extenso, fica meio estranho, porque na verdade é um nome composto. É a junção do nome struct com o nome nó. E eu acho isso aqui muito extenso. Então eu prefiro renomear e renomear essa estrutura e dar um outro nome para a nossa estrutura nó. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Olha só, typedef, ou seja, renomeie, dê outro nome a quem? A struct nó. Qual o nome que eu quero dar? Nó com a letra maiúscula. Seria a mesma coisa se eu tivesse colocado aqui à esquerda o typedef e aqui entre a chave e o ponto e vírgula colocado aqui o NO com N maiúsculo, o nó com N maiúsculo. Faria exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui eu dividi em duas partes. Eu crio a minha estrutura e depois eu renomeio. Depois eu dou outro nome para minha estrutura. Se eu tivesse colocado o typedef aqui e um nó com N maiúsculo aqui, eu estaria fazendo as duas coisas de uma vez. Olha só, renomeie quem? A estrutura que eu estou criando aqui para nó com N maiúsculo. Faria exatamente a mesma coisa. Ok? Foi exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui na struct arv. Olha só, struct arv, o que a minha arv tem? O que a minha estrutura árvore tem? Um nó chamado raiz, um ponteiro. E aí perceba que esse cara aqui foi definido aqui. Então eu já utilizei apenas o nome nó com N maiúsculo. Se eu não tivesse escrito essa linha 13, eu teria que ter colocado aqui struct nó, do jeito que eu coloquei aqui, ok? E aí também é uma dúvida recorrente. Por que aqui eu usei um nó com N maiúsculo e por que aqui eu coloquei struct nó? Para garantir que o meu programa vai funcionar sempre. Olha só, o processo de compilação ele ocorre no mesmo sentido em que nós fazemos a leitura de um livro. O que eu quero dizer com isso? Como que a gente lê um livro? De cima para baixo, da esquerda para a direita. O compilador ele lê o nosso código para compilar exatamente dessa forma, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quando ele chega aqui, se eu colocasse aqui nó com N maiúsculo, opa, quem é nó com N maiúsculo? Ele não foi definido ainda. Perceba, o que eu tenho aqui é struct nó. O meu nó com N maiúsculo só vai ser definido, só vai ser criado aqui na linha 13. Então aqui o compilador ainda não sabe quem é nó com N maiúsculo. Então é por isso que eu uso aqui o struct nó, ok? A mesma coisa eu faço aqui. Arv, struct arv. Essa struct arv só possui um campo, um elemento, um ponteiro para um nó raiz. E depois então eu renomeio a minha struct arv para a árvore 234. Perceba que é este nome que aparece lá na nossa função main. Olha só, eu vou voltar aqui em main.c, olha aqui, árvore 234. É este nome aqui que a gente está utilizando. E aí, novamente, typedef, ou seja, renomeie esta estrutura para
árvore 234. Então, a partir de agora, a gente já tem a estrutura nó com N maiúsculo e árvore 234. São estes nomes que nós iremos utilizar. Como eu mencionei, todo o restante aqui do nosso arquivo, árvore234.h, é apenas definição de funções. Olha só, o cabeçalho, a assinatura de funções e procedimentos. Perceba que eu tenho apenas aqui o tipo de retorno, o nome, o par de parênteses e o ponto e vírgula. Apenas isso, em todas elas. E aí nós temos criar nó, é folha, escolher filho ou escolhe filho, dividir raiz, dividir filho. São todas funções e procedimentos que a gente vai utilizar. Inclusive eu já tenho aqui remover, mas nós não vamos ver o código de remoção hoje, ok? Então este arquivo de cabeçalho tem apenas isso, as estruturas que a gente vai utilizar e a definição, o cabeçalho das nossas funções e procedimentos. Onde estão todas essas funções e procedimentos? Aqui no nosso arquivo, árvore234.c. Esse nome aqui, você fique à vontade para dar o nome que você quiser, ok? Eu defini desta forma, árvore234.c, porque aqui dentro eu vou fazer todas as manipulações necessárias em uma estrutura árvore. Eu apenas tenho o código aqui para manipular uma árvore 234. Então, é por isso que eu dei esse nome para esse arquivo, ok? Agora, então, vamos começar a entender o código de manipulação da nossa árvore 234. A primeira função que eu tenho aqui, olha só, é a função criar nó. Toda vez que a gente insere um elemento na árvore, a gente vai precisar criar um nó. Ou, não exatamente todas as vezes, quase todas as vezes. Porque um nó, de novo, ele possui até 3 chaves. Então, enquanto tiver um nó folha com espaço para fazer a inserção, a gente vai inserindo nos nós folhas. Quando o nó fica cheio, a gente vai fazer então o processo de split. Todo o processo de split a gente precisa criar pelo menos um nó. Se for o split na raiz, a gente precisa criar 2 novos nós. E aí o que significa criar um novo nó? A gente precisa fazer um malloc. Então, olha só, a minha função, o que ela vai retornar? Um ponteiro para um novo nó. Eu chamei a função de criar nó. É sempre interessante você dar um nome que realmente represente o que aquele trecho de código vai fazer. O que eu vou fazer aqui? Não é criar um novo nó? Então, criar nó. Isso torna o código mais legível, tanto para você mesmo, quando você for revisar o seu código, quanto para quem for estudar o seu código, para quem for ler o seu código, ok? E aí, olha só, a gente não precisa receber nenhum parâmetro. Por quê? Eu só quero fazer um malloc, criar uma nova região de memória para um nó, limpar essa região de memória e retornar o ponteiro para essa região de memória. Então, a gente não precisa de nenhum tipo de parâmetro, ok? Eu vou definir aqui um novo ponteiro para um nó. Então, tipo nó, asterisco novo, recebe o retorno da nossa função malloc. Malloc já é uma função padrão da biblioteca padrão da linguagem C para alocar memória. Para que essa função funcione corretamente, a gente precisa dizer o que a gente vai salvar, ou qual o tamanho do que eu quero salvar. Eu quero um novo nó, correto? Então, eu vou utilizar aqui o operador sizeOf para descobrir o tamanho de um nó. Então, a gente descobre esse tamanho, passa como parâmetro para a função malloc, a função malloc aloca essa quantidade de memória e retorna o ponteiro aqui para a gente. Se esse ponteiro não for nulo, ou seja, se a gente conseguiu alocar memória com sucesso, então eu vou fazer algumas operações aqui. Se não, eu vou dar um retorno em novo. Se não foi alocada, se a memória não foi alocada com sucesso, o novo vai ter nulo, porque é o retorno padrão da função malloc quando ocorre algum erro na alocação de memória. Então, se eu retornar nulo, significa que a gente não tem um novo nó. Mas, na maioria das vezes, essa alocação de memória vai funcionar. E aí, olha o que eu vou fazer. Se eu tenho um novo nó aqui, eu preciso limpar esse nó, concorda? Eu preciso dizer que, olha só, novo seta quantidade de chaves é igual a 0. Eu acabei de alocar um nó. Quantas chaves eu tenho ali? 0. E aí, lembra a pergunta que eu disse que é feita aqui com uma certa recorrência, com muita frequência? Por que eu estou usando novo seta quantidade de chaves e não novo ponto quantidade de chaves? Olha aqui para a variável novo. Ela é uma estrutura nó ou ela é um ponteiro para uma estrutura nó? Ela é um ponteiro. Olha o asterisco aqui. Se é um ponteiro, eu não utilizo ponto, eu utilizo a seta, ok? Então eu estou limpando a variável quantidade de chaves, dizendo que é 0. Eu também vou limpar o meu vetor. Lembra que toda vez que a gente aloca a memória, a gente pode ter lixo de memória? Toda vez que a gente cria uma variável, na verdade, mesmo que não seja com uma alocação dinâmica de memória. Então, olha só, o meu vetor valores também pode ter lixo de memória. Então, eu vou limpar todas as posições. A posição 0 vai receber 0, a posição 1 e a posição 2. Por fim, o pai. Quem é o pai desse nó? Eu não sei, eu acabei de criar um nó. Então, como é um ponteiro, eu vou dizer que o pai é nulo. Depois, no processo de inserção, se existir pai, eu vou dizer quem é o pai desse nó, ok?
Novamente, se eu acabei de criar um nó, a gente não tem nenhum filho. Esse nó aqui não tem nenhum filho. Então, eu preciso limpar também o vetor de filhos. Então, o vetor filhos, nas posições de 0 até 3, vai receber nulo, limpando assim qualquer lixo que tem aqui. Por fim, a gente retorna novo. A gente retorna para quem chamou esse ponteiro, para o novo nó que acabou de ser alocado. Então, toda vez que a gente for fazer split, que a gente precisar criar um novo nó, a gente não vai fazer o malloc lá no meio do nosso código. A gente agora vai simplesmente chamar a nossa função criar nó, ok? Na sequência, o que a gente tem aqui na sequência? Olha só, vamos partir para inserção na árvore 234. Nós temos aqui as funções auxiliares que a gente precisa. De novo, eu só faço inserção na árvore 234 em um nó folha. A gente nunca vai ter uma inserção no meio, ok? E aí, como que eu descubro se é uma folha ou não? Bom, o que é uma folha? E aí tem o mesmo conceito lá das árvores binárias. Um nó folha é um nó que não possui nenhum filho. E constantemente a gente vai precisar verificar. Poxa, esse nó é uma folha? Esse nó é uma folha? Então, nada melhor do que fazermos uma pequena função para verificar isso para a gente. E aí a gente vai montando o nosso programa quase como se fosse um quebra-cabeça. A gente já tem pequenos blocos, pequenos pedaços de código e a gente vai encaixando onde a gente precisa desse código. Então, novamente, eu quero descobrir se um nó é folha. Qual nó? Qualquer nó. No momento apropriado, eu vou chamar a função e vou passar qual nó eu quero descobrir se é uma folha ou não. Então, o meu retorno vai ser 0 ou 1. 0 não é folha. 1 é folha. Então, o tipo de retorno é inteiro. O nome é folha. E aí, por que o E com H? Porque a gente não pode usar acento aqui. Na verdade, em programação, a gente não usa acento para nada. Tanto que é comum, inclusive, a gente acabar esquecendo do acento quando a gente faz um comentário. Mas, enfim, na programação, na escrita dos seus comandos, nunca acentue nada, senão você vai ter problema, ok? Então, o nome da função é folha. O que essa função vai receber? Um ponteiro para um nó. Um ponteiro para um nó que eu quero descobrir se é folha ou não. E aí, como que eu descubro se o nó é folha? Basta verificar se ele tem filho. Se ele tiver filho, o primeiro filho vai estar na posição 0. Então, eu vou verificar nó, seta, filhos, porque seta é um ponteiro. Se é um ponteiro, eu uso seta. Nó, seta, filhos na posição 0. É nulo. Perceba que eu não coloquei nada aqui. Então, explicitamente, o teste que está sendo feito aqui é filhos na posição 0 é diferente de nulo? Se for diferente de nulo, ele vai entrar e vai retornar 0. Significa que não é folha, ou seja, tem pelo menos um filho aqui. Então não é folha. Se tem filho, não é folha. Se for nulo, ele vem para o else e vai retornar 1. Retornou 1 significa que é folha. Então perceba que é uma função bastante simples, ok? Na sequência, o que a gente precisa? Durante o processo de inserção, eu vou precisar escolher qual filho seguir. Ah, como assim, Wagner? Imagine o seguinte, olha só, eu vou retirar esse comentário daqui, esse aí pode ficar. Retirar essa parte, então, imagine que a gente tem aqui um nó 250, 575 e 680. Esse nó está completo, concorda? Ele tem as 3 chaves. Então, se esse nó aqui é um nó folha, ele não vai ter nenhum filho. Se ele tiver filho, obrigatoriamente ele precisa ter 4 filhos. Por quê? Eu tenho 3 chaves. Se eu tenho uma chave apenas, ele vai ter 2 filhos, menores que 250 e maiores que 250. Se eu tiver 2 chaves, obrigatoriamente ele precisa ter 3 filhos, menores que 250, maiores que 250 e menores que 575 e maiores que 575. Como eu tenho 3 chaves, se eu tenho 3 chaves e ele não é um nó folha, obrigatoriamente ele precisa ter 4 filhos, menores que 250, maiores que 250 e menores que 575, maiores que 575 e menores que 680 e maior que 680. Então, olha só, eu tenho 4 filhos. Cheguei aqui num processo de inserção. Estou inserindo 490. Bom, eu tenho 4 filhos. Olhando aqui, a gente sabe visualmente que o 490 vai ficar aqui no meio. Mas lembra, eu tenho aqui um vetor, eu preciso descobrir qual a posição desse vetor, e eu preciso comparar visualmente. É muito fácil, a gente bate o olho e descobre, o 490 está aqui no meio. Mas o código, o computador não tem olhos para olhar para isso aqui e descobrir, é aqui, é esse caminho que eu vou seguir. A gente precisa comparar, pegar o 490 e olhar, ele é menor? Se for menor, ele vem para cá. Não, não é menor. Ele é maior? Sim, ele é maior. Ele é menor do que esse cara aqui? Sim, então ele vai estar aqui no meio. Ah, e se fosse maior? Tem mais 2 possibilidades. Então, nada melhor do que, novamente, quebrar o nosso problema em partes. Quando a gente vai inserir, por que se preocupar com isso se a gente pode fazer uma função para isso? E é exatamente isso que eu tenho aqui, olha só. Escolhe filho. Então, o trabalho dessa função
é exatamente isso, receber um nó, receber o valor que eu vou inserir e descobrir qual filho que eu vou seguir, é o primeiro da posição 0, é o segundo da posição 1, ou é o terceiro da posição 2, ou é o quarto da posição 3. Ele vai me retornar o ponteiro para esse filho. Então perceba, essa função só faz isso. Perceba, eu estou quebrando o meu problema em partes. Recebo um nó, recebo o elemento que está sendo inserido e eu apenas descubro qual é o ponteiro que eu vou seguir e eu retorno esse ponteiro. Então olha só, o retorno é um ponteiro para o tipo nó. O nome da função escolhe filho. O que eu recebo como parâmetro? Um ponteiro para um nó, que é um nó cujo filho eu quero descobrir, e um inteiro chamado valor, que é o valor que eu estou inserindo. Tenho aqui algumas variáveis auxiliares, i começa com 0, e o tan é a quantidade de chaves que a gente tem nesse nó. Por que a quantidade de chaves? Porque o nó pode não estar completo. Então eu não preciso verificar os filhos, os 4 filhos. Eu vou verificar apenas os filhos onde eu sei que vai ter alguém. Então, olha o que eu vou fazer. Primeiro teste é folha. Lembra que a gente acabou de verificar aqui em cima, de construir aqui a nossa função para descobrir se é folha ou não? Olha só, o primeiro uso dela está aqui. Eu preciso descobrir se esse nó é folha, porque se ele é folha, ele não tem nenhum filho. Então eu não preciso reescrever todo esse código aqui. Basta chamar a função. É folha, passando o nó. E aí, olha só, se for 0, lembra, o que 0 significa em C? Falso. Então ele não é folha. Se retornar 0, esse teste vai dar falso. Se retornar 1, indicando que ele é folha, 1 ou qualquer coisa diferente de 0 em C é verdadeiro. Significa então que ele é uma folha. Então a gente simplesmente retorna nó. Por que eu retorno nó? Se ele é uma folha, esse valor que eu quero inserir vai ser inserido nesse próprio nó aqui. Agora, e quando ele não for uma folha? Aí a gente chega então aqui na nossa repetição, o while. Esse while aqui é para fazer o processo que eu mostrei aqui. Imagine que a gente vai inserir o 490. Eu preciso começar aqui no início e verificar. 490 é menor do que esse elemento? Não, não é. Então eu vou para o próximo. 490 é menor do que esse elemento? Sim, é menor. Então eu preciso pegar o ponteiro que está nessa posição. Para pegar esse ponteiro eu preciso de alguns marcadores. Então é para isso que eu uso a minha variável tan e a minha variável i. O meu i começou com 0. E aí o 0, por que 0? Para acessar o vetor posição 0, posição 1, posição 2. É também o que eu vou usar para acessar o vetor filho. Enquanto i for menor que tan, quem é tan? A quantidade de elementos, ou a quantidade de chaves que existe no nosso nó. Então, enquanto i for menor que tan, perceba, as duas coisas precisam acontecer. O i é menor que tan e o valor que eu quero inserir é maior do que o valor na posição i. Então, é exatamente isso que eu estou testando aqui. Valor é maior do que nó, seta, valores na posição i. E inicialmente começou com 0. Eu estou fazendo esse teste. 490 é maior do que 250? Sim, é maior. O que eu vou fazer? Eu vou para a posição seguinte, olha só. Eu apenas incremento o i. Incrementei o i, nós temos, para esse exemplo, 3 valores. Então, o nosso tan aqui é 3. E 1 é menor do que 3, verdadeiro. E 490, aqui no nosso exemplo, é maior do que o segundo elemento aqui, é o 575. 490 é maior do que 575? Falso. Opa, esse deu verdadeiro e esse aqui deu falso. Operador lógico e. Verdadeiro com falso, dá falso. Quando dá falso, quebra a repetição. Lembrando, o nosso i vale 1. Eu vou dar um retorno em nó, seta, filhos na posição i. Quanto vale i? 1. Perceba, tem o filho 0, filho 1. É o filho 1 que eu estou retornando. Então, o filho 1 é o meu caminho para fazer, para continuar o processo de inserção. Então perceba que, novamente, essa função apenas faz isso. Descobre qual filho eu preciso seguir e retorna o ponteiro para esse filho. Ok? Agora vamos passar aqui para a divisão. Nós temos aqui o dividir raiz e nós temos aqui na sequência o dividir filho. Então a gente tem duas divisões diferentes. Por quê? Se você lembra do teste que nós fizemos no início da aula, já testando o nosso código, nós temos dois processos diferentes de split ou de divisão. Quando a gente vai fazer um split da raiz da nossa árvore, ali naquele momento a gente precisa criar dois novos nós. Por quê? Se a gente está dividindo a raiz, não tem como um elemento, uma chave, subir para o nó pai, porque não existe nó pai. Então essa minha raiz, ela vai se tornar o meu nó da esquerda, eu vou criar um novo nó para a direita, eu vou criar um novo nó superior, que vai ficar sendo a nova raiz da árvore. Então, por isso que eu preciso de uma função ou um procedimento especial para tratar a divisão da raiz. A outra divisão é a divisão de filho.
Então perceba, novamente, eu continuo dando nomes bem intuitivos. Dividir raiz, dividir filho. Por que o dividir filho é diferente? Porque no dividir filho, eu apenas crio um novo nó para o elemento que vai ficar à direita e o elemento central, ele sobe para o nó pai. Lembra que eu mencionei que a gente precisa descobrir se o nó tem pai? A gente vai precisar dele aqui. Se não é um nó raiz, ou se ele tem pai, o elemento central, o elemento da posição 1 do nosso vetor valores, ele vai subir para esse nó pai. Então a gente tem dois processos de split diferentes. Então a gente tem aqui duas funções diferentes. Ah, mas como que eu misturo as duas funções? Cenas que a gente vai ver daqui a pouquinho. É muito simples juntar essas duas funções. Primeiro vamos entender o que elas fazem. Então, imagine a situação onde a gente está na raiz e eu já tenho aqui, por exemplo, o nó 100, o nó 500, ou nó não, a chave 100, a chave 500 e a chave 800. Se esse é o meu nó raiz, qualquer outra inserção, o que vai acontecer inevitavelmente? Eu preciso dividir, eu preciso fazer um split desse nó. Então, olha só, esse 800 vem para um novo nó à direita e esse 500 sobe. Ou esse 100 vem para um novo nó à esquerda e esse 500 é puxado aqui para a esquerda, para manter o mesmo nó raiz. Mas aí eu crio dois novos nós, um aqui para a direita, um aqui para a esquerda e um aqui para a direita. Então, toda vez que a gente for fazer um split na raiz, a gente precisa criar dois novos nós. E aí o que eu vou fazer aqui? O malloc e a limpeza dessa memória? Não. Nós já criamos a nossa função criar nó. Então, olha só. Voltando. Void, por que void? Eu vou dividir, eu não preciso retornar nada. Então, void, nome, dividir raiz. O que eu preciso receber como parâmetro? O nó que vai ser dividido. Então, a raiz, o ponteiro aqui para o nosso nó que vai ser dividido. Eu tenho aqui dois nós auxiliares que a gente vai precisar, o nó esquerda e o nó direita. Perceba que eu apenas criei dois ponteiros, por enquanto a gente não tem região de memória aqui. Então, esquerda recebe o retorno da nossa função criar nó. Lembra, foi a primeira função que a gente viu. A gente aloca a memória, limpa toda essa região de memória e retorna o ponteiro para quem chamou. Eu estou chamando na linha 51. Então, o meu ponteiro esquerda vai receber o retorno dessa função. E na linha 52, a mesma coisa. O meu ponteiro direita vai receber o retorno da função criar nó. Criamos dois novos nós. Novamente eu vou verificar. Esquerda e direita. O que eu estou testando aqui? É a mesma coisa de fazer esquerda diferente de nulo e direita diferente de nulo? É a mesma coisa. Se você achar que isso fica mais legível, você pode escrever isso aqui. Esquerda diferente de nulo e direita diferente de nulo. Eu prefiro não escrever porque eu já sei, já aprendi isso aqui, já fixei, então já sei que quando eu tenho um ponteiro dentro de um if, eu estou verificando se ele é diferente de nulo. Se um deles for nulo, perceba, novamente eu estou utilizando o operador lógico e. Então os dois precisam ser diferentes de nulos. Se um deles for nulo, vamos seguir aqui essa linha, a gente vem aqui para o else e eu vou apenas imprimir erro ao alocar memória em dividir raiz. E aí a gente não faz mais nada, porque ocorreu algum erro na alocação de memória. Mas, novamente, na maioria das vezes, essa memória vai ser alocada com sucesso. Então, esse teste vai ser verdadeiro. E aí, o que a gente vai fazer? Eu preciso fazer a divisão do meu nó. Olha só, eu tenho aqui como exemplo esse nó. Chave 100, chave 500 e chave 800. Tem várias formas de fazer isso aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou manter esse nó como o nosso nó raiz. E eu vou pegar o 800 e eu vou pegar o 100. E aí eu vou puxar o 500 para a direita. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar. Se eu fosse jogar esse 500 para cima e criar um novo nó para a raiz, a gente ia precisar usar aqui ponteiro para ponteiro. E acredite, sempre que for possível evitar ponteiro para ponteiro, evite. É melhor. Ok? Então eu vou manter esse nó como nó raiz. Eu vou criar um nó. Na verdade, eu já criei o nó direita para o 800, criei o nó esquerda para o 100, eu vou copiar esses caras para lá e eu preciso puxar depois o 500. Então o 500 vai vir aqui para a primeira posição e todo o restante vai estar limpo, vai estar zerado. É isso que eu vou fazer. Olha só, esquerda, seta, valores. Se eu acabei de criar esse nó, eu tenho certeza que ele está completamente limpo. Então valores, o vetor valores tem 0 em todas as posições, quantidade de chaves é 0, o vetor filhos tem nulo em todas as posições e o ponteiro pai também é nulo. Eu preciso preencher esses caras. Então, olha só. Esquerda, vou pegar o 100. Valores na posição 0, recebe. Raiz, seta, valores na posição 0. Estou pegando o primeiro elemento. Acabei de inserir alguém nesse nó. Então, quantidade de chaves, mais. Pode ser que, em alguma situação, a nossa raiz esteja cheia e a gente já tenha 4 filhos aqui. Quando eu copio esses elementos, eu preciso levar os filhos também. Por quê?
Olha só, imagine que eu tenho aqui 2 filhos e aqui mais 2 filhos. O 500, quando eu puxar ele para frente, ele vai ter apenas 2 filhos, porque ele está sozinho no nó. Quem serão os filhos do 500? O 100 à esquerda e o 800 à direita. Então, os filhos que tem aqui eu preciso carregar para esses nós. Eles vão se transformar em filhos do nó esquerda e do nó direita. É isso que eu faço aqui, olha só. Esquerda, seta filhos na posição 0. Pega o filho da posição 0, do nó raiz, e o filho da posição 1. Quem é o pai desse nó esquerda? Como eu mencionei, o 100 vai se tornar filho do 500. Então, o pai do nó esquerda é o nó raiz. Ok? Agora precisa fazer uma atualização extremamente importante. Se existir filhos aqui no nosso nó, quem é o pai desses filhos? É o nosso nó raiz, certo? Imagina que eu tenho um ponteiro aqui, que eu tenho um nó pendurado aqui. Quem é o pai desse nó? É esse nó aqui, olha. É o nosso nó raiz. Então, se eu copiei os filhos para o nosso nó esquerda, quem vai ser o pai desses filhos aqui agora? É o nó esquerda. Então, eu preciso atualizar eles. Então, olha o que eu faço aqui agora no if. Existe filho? Por que eu tenho que fazer esse teste? Porque pode ser que a nossa árvore esteja no início ainda e não tenha nenhum filho. Então, se eu tentar fazer essa alteração, vai dar ponteiro nulo. A gente vai ter aquele famoso erro de segmentation fault, que é a gente tentou acessar uma posição que não existe, ok? Ponteiro nulo. Então, se existe filho na posição 0, eu sei que existe na posição 0 e 1, porque eu copio os filhos em pares. Eu copio uma chave, essa chave vai ter 2 filhos, o menor que essa chave e o maior que essa chave. Então, se existe filho na posição 0, eu vou dizer então que o pai desse filho agora é o nó à esquerda. E eu vou fazer isso tanto para a posição 0 quanto para a posição 1, ok? Isso tudo que eu fiz aqui foi para o nó à esquerda. Eu preciso fazer exatamente a mesma coisa para o nó à direita. Olha só. Opa, desceu demais. O nó à direita. Valores na posição 0 vai receber valores na posição 2. Porque na posição 2 eu estou copiando para a direita, aqui nesse nosso exemplo, o 800. E o 800 está na posição 2. 0, 1, 2. O 500 está ficando sozinho. E aí depois eu vou puxar ele para a esquerda. Então é por isso que aqui a gente pega da posição 2. Copio a chave da posição 2 para a posição 0, incremento a quantidade de chaves, novamente copio os filhos, só que agora da posição 2 e 3. Olha só. Se eu peguei os filhos da posição 0 e da posição 1, quem sobrou? Posição 2 e posição 3. São esses filhos que eu estou pegando aqui. Posição 2 e posição 3 para direita, seta filhos, na posição 0 e posição 1. Novamente eu vou dizer que quem é o pai do meu nó à direita é o meu nó raiz, que eu não alterei, permanece o meu nó raiz. E novamente eu vou verificar se existem filhos. Se existe um filho na posição 0, eu sei que existe na posição 0 e na posição 1. Eu vou dizer que o pai agora desses filhos não é mais a raiz, é o nosso nó à direita. E aí nós finalizamos as alterações para o nó à direita. O que está faltando? Olha só, eu copiei, para esse nosso exemplo, eu copiei o 100 para o nó à esquerda, copiei também os filhos, eu copiei o 800 para o nó à direita, copiei também os filhos, caso existam, sobrou o 500. O que eu tenho que fazer? Puxar o 500 para a esquerda, colocar 0 nessas posições aqui, limpar os ponteiros dos filhos e dizer que o ponteiro para a esquerda agora aponta para a esquerda e o ponteiro aqui à direita vai apontar para o nosso nó à direita. É isso que falta fazer. E é isso que eu vou fazer aqui. Olha só, valores na posição 0. Perceba que eu estou no nó raiz. Valores na posição 0 vai receber valores na posição 1. Perceba que o nosso exemplo é o 500. Eu estou tirando o 500 da posição 1. Na verdade, eu estou copiando o valor da posição 1 para a posição 0. Na sequência, eu vou limpar a posição 1 e a posição 2. Eu vou atualizar a quantidade de chaves, é apenas 1. O filho da posição 0 é o nosso novo nó à esquerda. O filho da posição 1 é o nosso novo nó à direita. E os filhos da posição 2 e 3 não existem mais. É nulo. Cada posição vai receber nulo. E assim finaliza, então, a nossa primeira função de split. A nossa função de split, ou dividir, para o nó raiz. Vamos ver agora o nosso segundo split, a nossa segunda função ou o nosso segundo procedimento, não tem retorno, dividir filho. Quando que a gente vai usar o dividir filho? Toda vez que a gente for dividir, for fazer um split em um nó que não é a raiz da nossa árvore. E aí, nesse caso, como eu mencionei, o nosso split ele é um pouquinho diferente. Olha só, a chave da posição 0 permanece nesse nó que está sendo dividido. A chave da posição 1 sobe para o pai. Então, olha só, a gente precisa saber quem é o pai desse nó. Essa chave do meio vai subir para o nó pai. E a chave da posição 2 vai para o novo nó à direita.
Olha só, se tem uma chave subindo para o nó pai, eu estou aumentando a quantidade de chaves do nó pai, certo? Então, esse nó pai precisa ter mais um filho. Quem é esse mais um filho? É o nó à direita que a gente vai criar aqui, olha. Esse nó à direita ele vai ser irmão desse nó que a gente está dividindo. Então, novamente, vamos escrever aqui o nosso exemplo. Eu vou colocar aqui novamente o 100, o 500 e o 800. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um nó. Então, vamos voltar no cabeçalho. Novamente, eu já estava esquecendo. Void, a gente não precisa retornar nada. Nome, dividir filho. E o que eu preciso receber como parâmetro? O ponteiro para o nó que eu quero dividir. Perceba que aqui nessa divisão, dividir filho, a gente precisa saber quem é o pai. Então, eu já vou criar um ponteiro aqui para o pai. Nó asterisco pai recebe raiz seta pai, o pai desse nó aqui. E eu também vou criar aqui um asterisco direita, é um nó que a gente vai criar para a chave da posição 2. Novamente eu estou usando a função criar nó. Tá vendo como é interessante dividir o problema em partes? Se eu fosse fazer a alocação de memória aqui, nós teríamos aqui várias linhas para criar e limpar um nó. Novamente, enquanto não precisa repetir isso, a gente fez uma função, basta usar a função novamente. Vou criar algumas funções auxiliares e tam. Primeira coisa que eu vou verificar é, eu consegui criar um nó aqui? Se eu conseguir criar um nó, então a gente vai continuar aqui o processo de divisão. Se não, seguindo aqui essa linha, novamente eu vou imprimir na tela erro ao alocar memória em dividir filho. E aí a gente não faz mais nada. Voltando, se a gente conseguiu alocar a memória corretamente, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu vou copiar o elemento 800 para o nó à direita. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Você pode começar subindo, por exemplo, a chave da posição 1 para o nó pai. Eu vou começar com o nó direita. Então, nós já fizemos esse procedimento aqui, essas tarefas, no procedimento anterior, só que lá a gente fez duas vezes, para o direita e para o esquerda. Aqui vai ser apenas para o direita. Então, eu quero copiar o elemento mais à direita, nesse caso é o 800, aqui nesse nosso exemplo. Então, valores na posição 0 vai receber valores na posição 2 do nosso nó raiz. Vou incrementar a quantidade de chaves. Novamente, se tem filhos aqui, eu vou copiar esses filhos. Então, olha só. Direita seta filhos na posição 0 e 1 recebe raiz seta filhos na posição 2 e 3. Esse cara aqui ele vai subir para o nó pai. Então é por isso que eu tenho que pegar esse filho aqui. E esse filho ele permanece aqui, porque se eu tenho o elemento 100, tem que ter os menores que 100 e os maiores que 100. E na sequência eu preciso alterar o pai, eu preciso dizer quem é o pai desse nó. Então eu tenho pelo menos duas possibilidades. Lembra que eu já peguei aqui o pai do nó raiz? Eu posso fazer então direita seta pai recebe pai, ou eu também posso fazer direita seta pai recebe raiz seta pai. Então tem pelo menos aí duas formas de fazer isso. Novamente eu vou verificar se existe algum filho na posição 0. Se tinha algum filho aqui e eu copiei esses filhos para cá, eu preciso alterar quem é o pai desses filhos. Olha só. Direita seta filhos na posição 0. Tem alguém? É diferente de nulo? Se for, eu sei que existem pelo menos dois filhos. Então eu vou dizer que o pai desses filhos agora é o nó direita, que a gente acabou de criar e preencher. Então, olha, o que eu fiz? Eu copiei o 800. O que está faltando? Está faltando subir essa chave aqui para o nó pai e depois limpar essas posições. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou subir com essa chave para o nó pai. Mas eu preciso saber quantas chaves tem o nó pai, certo? Então, perceba que é a próxima coisa que eu estou fazendo. Tam recebe pai seta quantidade de chaves menos 1. Por que quantidade de chaves menos 1? Eu preciso acessar, olha só, eu vou subir para o pai e eu preciso inserir ali um novo elemento. Então eu preciso verificar o último elemento. Ele é maior ou menor do que o elemento que eu vou inserir? Percebe que tem aí uma complexidade. Então é isso que eu estou fazendo aqui, olha só. Imagine que eu tenha duas chaves. Eu tenho alguma chave na posição 2? Não, a última chave está na posição 1, certo? Então é por isso que eu faço quantidade de chaves menos 1. Eu estou pegando aqui o 1, que é onde está o meu último elemento, a minha última chave. E aí eu vou verificar então. Raiz seta valores na posição 1. Perceba, é o nó onde está o elemento que precisa subir. Eu estou no nó raiz, o nó que está sendo dividido. Então o elemento da posição 1, que vai subir, ele é maior do que pai seta valores na posição tam? Se for, perfeito. Eu vou ter algo desse tipo aqui, olha só. Imagine que eu tenha aqui o 50, imagina que eu tenho aqui o 10, o 25 e eu tenho a 0 aqui. Então eu estou comparando com 25. Se ele for maior do que o 25, perfeito. Eu vou inserir ele aqui na terceira posição. Então, olha só. Pai, seta valores na posição tam mais 1, vai receber o valor da posição 1. Eu vou incrementar a quantidade de chaves e eu acabei de inserir alguém aqui. Imagine que seja o 30. Se eu acabei de inserir alguém aqui, tem que ter um novo filho aqui. Quem é esse novo filho? É o nó à direita que a gente acabou de preencher aqui em cima. Então, olha só.
filhos, perceba, eu estou no nó pai. Pai seta filhos na posição tan mais 2 recebe o nó à direita, que a gente acabou de preencher aqui em cima. Porém, pode ser que, vamos voltar aqui para 0, pode ser que ao comparar com o último elemento do nó pai, pode ser que esse teste seja verdadeiro. Ou seja, pode ser que o elemento a ser inserido seja menor do que o último elemento. Na verdade, pode ser que ele seja o menor. O que a gente tem que fazer? Puxar esses elementos aqui, deslocar esses elementos para a direita. Então eu vou trazer o 25 para cá, eu vou trazer o 10 para cá, e aí eu insiro ele aqui. Se, de novo, se ele for o menor. Se ele apenas for menor que 25, eu desloco o 25 para a direita, e aí eu vou inserir um novo elemento aqui. Então é isso que eu vou fazer no else. Se o if aqui for falso, a gente vem para o else, e é isso que eu vou fazer aqui. Olha só, eu tenho uma repetição com o i começando em tan. Lembra, tan é o índice do último elemento, da última chave no nosso vetor. E aí a gente vai ter uma repetição decrescente. Tá vendo? Tudo que a gente estuda na programação tem alguma aplicação. Não está lá de forma inútil, não. O meu i começa com tan, que é o último índice onde tem elemento, onde tem uma chave no meu vetor, enquanto ele for maior ou igual a 0, porque o nosso vetor, a primeira posição é 0, então o 0 ainda é válido. Então, enquanto i for maior ou igual a 0, e a gente vai ter um decremento ou um incremento negativo. O meu i vai diminuir. E, enquanto a gente vai rodando aqui dentro desse laço, eu vou fazer aqui um teste. O valor que eu vou inserir é menor do que pai seta valores na posição i. Enquanto o teste for verdadeiro, olha só, o valor que eu vou inserir é menor do que o valor da posição i no nó pai. Significa que eu tenho que deslocar esse elemento para a direita. Então é isso que eu estou fazendo, olha só. Pai seta valores na posição i mais 1 recebe o elemento da posição i. Toda vez que eu desloco uma chave, eu preciso ter muita atenção para deslocar também os filhos. Olha só, se eu tenho aqui o 10 e o 25, não vamos usar esse exemplo aqui não, por enquanto. Se eu tenho aqui o 10 e o 25, se eu desloco o 25 para cá, a gente tem aqui, pode existir aqui 3 filhos, menores que 10, maiores que 10 e menor que 25, e maiores que 25. Se eu tenho filho maiores que 25, se eu desloco o 25 para cá, esse ponteiro, esse filho, também precisa vir para a direita. É isso que eu estou fazendo aqui. Filhos na posição i mais 2 recebe pai seta filhos na posição i mais 2. Então eu desloco a chave e eu desloco o filho. Se o if for falso, vem para o else, e aqui dentro a gente tem um break. O que significa esse break? Lembra lá do nosso switch case, que cada case precisa ter um break? E o que faz o break lá no switch case? Ele faz com que cada caso execute os seus comandos e finalize ali, não execute os comandos do case seguinte. Então, o que esse break vai fazer? Ele vai interromper todo o meu procedimento de dividir filho? Não. Ele vai interromper a minha repetição. Olha só, eu não tenho uma repetição aqui. Se em algum momento eu fizer esse teste e esse teste der falso, vem para o else, break, finaliza a repetição. Por que finaliza a repetição? Por um motivo muito simples, olha só. Se o valor que eu vou inserir não é menor do que o valor dessa posição, significa que eu já achei a posição onde eu vou inserir esse valor aqui. Então, olha só, eu vou fazer um incremento em i. Por que um incremento? Vamos usar novamente esse exemplo. Imagine que eu queira inserir o elemento 15. O 15 vai ficar aqui no meio. Então, eu preciso deslocar o 25, certo? Esse teste aqui vai dar falso, vem para o else. O nosso tan aqui vale 1, que é o índice do último elemento do nosso vetor. Então, o i começou com 1. 1 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. Então, eu vou vir para cá e vou olhar. O elemento que eu quero copiar, que é, no nosso exemplo aqui, o 15, é menor do que 25? Pai seta valores na posição i. 1. É menor do que o 25? Sim, é menor. Então, olha só, o meu i é 1. 1 mais 1 dá 2. Eu vou na posição 2 e eu vou colocar quem na posição 2? Pai valores na posição i, que é o 25. Eu vou colocar aqui o 25. Na sequência, eu vou copiar o filho. I mais 2 recebe filhos i mais 1. Fez o if, não vai fazer o else. Chega aqui na chave, decrementa o i. O i vem para 0. E aí eu vou testar valores na posição 1, que é o 15. É menor do que valores na posição i. O meu i agora vale 0. Quem é o elemento na posição 0? É o 10. 15 é menor do que 10? Falso. Vem para o else, break. Quanto vale o meu i? 0. Eu quero inserir na posição 0? Não. Eu vou inserir na posição i mais 1, que é exatamente aqui. Então é por isso que eu inicio aqui fazendo um incremento em i. O meu i, para esse exemplo que eu fiz, valia 0. 0 mais 1 dá 1. Então, olha só, pai seta valores na posição i recebe raiz seta valores na posição 1, é o elemento que está subindo para o pai.
eu incremento a quantidade de chaves, e aí lembra o filho direita que tinha aqui? Eu preciso colocar ele aqui também. Então, pai seta filho na posição i mais 1 vai receber um nó à direita. Então, o i mais 1 colocava aqui o nosso 15. Qual foi o filho que eu desloquei? Foi esse filho aqui, olha, 0, 1, 2. Então, se o nosso i já era 1, 1 mais 1 dá 2. Ele vai preencher esse filho aqui com o nosso nó à direita. E aí, terminamos, então, essa parte de copiar um elemento para o pai. Então, se nós já tiramos o 800 e já subimos com o 500 para o pai, o que está faltando? Está faltando limpar agora o nosso nó raiz, perceba, não tem mais o 500 e o 800 aqui, e nem os filhos. É isso que eu vou fazer aqui no final. Olha só, criei aqui o meu nó à direita, verifiquei aqui, subi com o elemento da posição 1 para o nó pai. O que está faltando agora? Limpar o nosso nó raiz. Quantidade de chaves é 1. Eu tirei as chaves da posição 1 e 2. Então, as posições 1 e 2 recebem 0. E os filhos da posição 3 e 2 também foram carregados para o nosso nó direita. Então, eles recebem nulo. E aí finaliza, então, o nosso procedimento dividir filho. Ok, Wagner, eu tenho dois procedimentos de divisão, dividir raiz e dividir filho. Como que eu decido? Como que eu junto isso agora? Quando que eu uso um e outro? É o nosso próximo procedimento. E você vai ver como que fica extremamente simples. Olha só. Lá no nosso processo de inserção, a gente vai descobrir em algum momento que a gente precisa fazer o split de um nó, certo? A gente não vai verificar lá se é um nó raiz, se é um nó folha, qual divisão que a gente vai fazer. A gente não vai fazer isso. Eu vou chamar um procedimento chamado dividir. Olha só, apenas dividir. E aqui dentro eu vou verificar quem é que eu estou dividindo. É um nó raiz? Como que eu descubro se é um nó raiz? Lembra, todo nó tem um pai. O nó raiz, ele não tem pai, esse campo é nulo. Então, olha só, se raiz seta pai for diferente de nulo, opa, se o nó tem pai, então ele não é raiz. Eu vou chamar dividir filho. Se não, se for nulo, significa que é o nó raiz. Então eu vou chamar dividir raiz. Percebeu como ficou simples? A gente tratou a divisão do nó raiz, a gente tratou a divisão do nó filho, e aqui agora eu fiz o procedimento dividir. Dividir genérico, para qualquer situação. E aqui dentro eu olho. Se tiver pai, então eu estou dividindo um nó filho. Se não tiver pai, eu estou dividindo um nó raiz. Então agora eu imagino que esses dois procedimentos de divisão devem fazer muito mais sentido na sua cabeça, né? Novamente, isso aqui é uma proposta. Você tem que fazer assim? Não, é uma proposta. Você pode fazer de uma forma diferente. Você pode elaborar esse processo de divisão de uma forma diferente. Na sequência, nós temos aqui um procedimento de ordenação. Mas por que eu preciso de um procedimento de ordenação? Por um motivo muito simples. Olha só, quando eu estou inserindo, lembra que a inserção ocorre apenas na folha. A folha não tem filhos, concorda? Todo na folha não tem filho. Então, eu não preciso ficar verificando se o elemento que eu estou inserindo, se ele é o menor e vai ficar na posição 0, ou se ele está ali no meio dos elementos que já existem, se ele é o maior. Eu não preciso fazer isso. Basta inserir. E aí, depois de inserir, eu chamo o procedimento para ordenar. Então, assim, ordenação de vetor nós já vimos lá no início, já tem exercício aqui no canal mostrando métodos de ordenação. E o que eu utilizo aqui não é nenhum método muito elaborado, não. Por quê? Porque o nosso vetor tem no máximo 3 posições. Então, qualquer algoritmo que eu fizer de ordenação, desde que ele ordene de forma correta, vai servir. Eu não preciso de um algoritmo altamente eficiente, porque os nossos vetores serão sempre vetores pequenos. Então, olha só, o meu i aqui vai de 0 até quantidade de chaves menos 1. Por que quantidade de chaves menos 1? Porque se eu tenho 3 chaves, eu não tenho um índice 3 no vetor, eu vou ter índice 2. Então, vai de 0 até 2. E eu vou ter um j que vai de i mais 1 até a quantidade de chaves, menor que quantidade de chaves. Ou seja, eu vou pegar o primeiro elemento, o elemento da posição 0, e vou comparar com o elemento da posição seguinte. Olha só. Nó seta valores na posição J é o seguinte, I mais 1. É menor do que nó seta valores na posição I. Então, olha só, o I começou com 0, o meu J começa com I mais 1. 0 mais 1 é 1. Eu estou pegando o elemento da posição 1, comparando com o elemento da posição 0. Se esse teste for falso, eu não faço nada. Apenas finaliza esse bloco aqui e volta, o nosso J vai ser incrementado. Se o teste for verdadeiro, olha só, o elemento da posição 1 é menor que o elemento da posição 0. Isso está errado. O nosso vetor precisa estar ordenado de forma crescente. O que eu vou fazer? Eu apenas vou trocar os valores. A alce recebe o valor da posição i, a posição i recebe o valor da posição j, e a posição j recebe o elemento alce.
Se você está acompanhando o curso de Programação C do canal desde lá do início, você deve se recordar que, lá no início, quando a gente estava aprendendo sobre variáveis, eu coloquei lá um exercício para trocar o valor de duas variáveis. E aí eu imagino que a maioria das pessoas criou uma variável auxiliar para fazer a troca, como eu fiz aqui. E o exercício seguinte era: faça a troca do valor de duas variáveis sem utilizar uma variável auxiliar. É lógico que a gente não vai utilizar isso aqui, porque esse método sem utilizar uma variável auxiliar funciona apenas com números, porque a gente utiliza algumas operações matemáticas bastante simples para fazer essa troca. Mas aqui pode ser que eu tenha um elemento complexo aqui. Pode ser, por exemplo, que eu tenha aqui uma pessoa, um produto. Então a gente teria que ordenar por algum campo, ou pelo nome, ou pelo CPF, se for um produto, pelo código, pelo ID. Então, nesse caso aqui, a gente realmente precisa de uma variável auxiliar. Eu copio um dos elementos para a variável auxiliar. Essa posição, onde eu já fiz a cópia, recebe o elemento da outra posição e essa outra posição recebe, então, a cópia que eu fiz na variável auxiliar. Então perceba que aqui não tem nenhuma complexidade. É um procedimento bastante simples para ordenar um vetor de, no máximo, 3 posições, ok? Agora, finalmente, depois disso tudo, nós chegamos aqui no procedimento de inserção. Então perceba que já tem bastante código aí que nós já vimos. E aí você vai perceber que o nosso procedimento de inserção ele vai ficar bastante simples. E como eu já disse aqui no comentário, procedimento auxiliar, chamado no procedimento inserir. Então, existe um procedimento inserir e existe um procedimento auxiliar. Por quê? Nesse procedimento auxiliar, eu recebo a raiz da minha árvore e eu recebo um valor. Então aqui, quando eu vou fazer essa inserção, eu já tenho certeza que a minha árvore possui pelo menos a raiz. Uai, Wagner, mas pode existir uma árvore sem raiz? Claro que pode. Na primeira inserção, quando a gente inicia o nosso programa pela primeira vez, existe a raiz? Não, a nossa raiz é nula. Então, nesse momento, eu não vou utilizar esse inserir valor aqui, ok? Ele vai ser tratado lá no nosso procedimento inserir, lá que a gente vai criar a nossa primeira raiz, ok? Então, se chegou aqui, é porque já existe o nó raiz. Então, olha só, void não retorna nada, inserir valor, recebe um ponteiro para a raiz da nossa árvore e recebe o valor que a gente quer inserir. Poderia ser uma pessoa, poderia ser um produto, ok? Apenas para facilitar aqui eu estou usando como um inteiro. Na sequência eu tenho aqui um ponteiro auxiliar que aponta para a raiz da nossa árvore. Então toda manipulação ou todo caminhar na árvore a gente vai utilizar o ponteiro auxiliar, ok? A gente precisa descobrir o ponto de inserção, certo? Esse descobrir o ponto de inserção, ele está dentro desse do while. Perceba que a gente tem aqui um do while, que vem até aqui na linha 185. E aí, olha o que eu vou fazer. O primeiro teste que eu vou fazer é descobrir se o nosso nó está cheio. Se esse nó está cheio, o que a gente tem que fazer? Dividir. Então, olha só, a alce seta quantidade de chaves é igual a 3. Perceba que esse if ele ocupa essa maior parte aqui, mas desconsidere esse comentário. Eu coloquei esse comentário aqui enquanto eu estava testando o código, ok? Ele vem até aqui. Se esse if for verdadeiro, significa que o nosso nó está completo, a gente precisa dividir o nó. Durante o caminho na inserção, toda vez que a gente encontra um nó cheio, a gente tem que fazer um split, dividir esse nó. Então, olha só, dividir alce. Percebe? Eu não me preocupei se é um nó raiz, se é um nó intermediário, se é um nó folha. Aqui não faz a menor diferença, porque eu tratei isso dentro do nosso procedimento de dividir. Lá dentro eu vou verificar se eu estou na raiz ou não. Então, percebe como facilita quebrar o problema em partes? E aí, olha só, quando a gente faz a divisão, lembra que o pai desse nó ele vai receber um novo filho? O filho à direita, a gente cria um novo nó à direita, esse novo nó à direita vai ser pendurado no pai desse nó aqui, ou seja, esse nó ganha um irmão. E aí, você já parou para pensar que pode ser que o elemento que eu estou inserindo venha justamente para esse caminho, para esse novo nó à direita que eu inseri? Então, para corrigir esse problema, senão a gente teria aqui uma inserção no nó errado. Olha o que eu faço aqui. Se alce tiver pai, o meu alce vai para alce seta pai, ou seja, eu estou voltando para o nível anterior, para garantir que eu vou verificar esse nó à direita que eu inseri, que foi criado ali ao fazer o processo de divisão, ok? Então, para ficar mais claro, olha só, imagine que eu tenha esse nó, 100, 200 e 300. Eu preciso dividir esse nó. O 100 vai ficar no nó alce, o 200 vai subir para o nó pai e o 300 vai virar um nó à direita. O 300 vai virar irmão do 100. E aí, pode ser que esse valor aqui seja, por exemplo, 400.
ou 350, ou mesmo 250. Então perceba, ele tem que vir para esse cara, para esse nó à direita. E eu só consigo vir para esse nó à direita se eu tiver no nó pai, para onde foi o 200, que terá ali o ponteiro para os maiores que 200. Então é por isso que eu faço esse teste. Se existir um pai, o alce vai então para esse pai. E aí, indo para esse pai, eu posso novamente fazer o teste de qual filho eu vou pegar. E é o que eu tenho na sequência, olha só. Se tiver pai, o alce vai apontar para o pai. Quando chega aqui, olha só, alce recebe escolher filho. Lembra da nossa função escolher filho? A nossa função escolher filho recebe alce, que é o pai, que eu acabei de pegar aqui, e o valor que eu quero inserir. Lá dentro a gente verifica qual filho de alce eu preciso seguir. E a função então me retorna exatamente o ponteiro para o filho que eu preciso seguir. E aí eu vou testar aqui. Novamente, alce é uma folha. Se for uma folha, legal, quebra a repetição, porque a gente acabou de encontrar um nó onde a gente vai fazer a inserção. E, olha só, a quantidade de chaves não pode ser igual a 3. Então, enquanto não for uma folha ou a quantidade de chaves for 3, perceba, eu vou ficar nesse loop, nessa repetição. Eu preciso dividir o nó, eu preciso voltar para o pai e eu preciso escolher o filho. Claro, se a quantidade de chaves não for igual a 3, eu vou apenas escolher o filho. E aí eu vou caminhando nesse ciclo, escolhe filho, até que em algum momento eu vou chegar em uma folha. Quando eu chegar em uma folha, olha o que eu vou fazer. Insere em uma folha. Alce seta valores, que é o meu nó folha, na posição alce seta quantidade de chaves. Imagine que eu tenho apenas uma chave. Então, a posição que vai receber a próxima chave é a posição 1. Então, alce seta valores na posição alce seta quantidade de chaves recebe o novo valor que eu estou inserindo. Eu incremento a quantidade de chaves e eu mando ordenar. Lembra, eu estou inserindo em um nó folha. Então, eu posso ordenar as chaves desse vetor sem me preocupar com os ponteiros filhos, porque não existem ponteiros filhos, ok? Ok, fizemos aqui um inserir valor e eu disse que era uma função, um procedimento auxiliar. Por que auxiliar? Porque a gente tem aqui um inserir. Olha só, e o inserir ele é bem pequeno. Por que eu tenho o inserir? Porque inicialmente, lembra que a nossa estrutura árvore 2, 3, 4 possui um ponteiro para uma raiz. Inicialmente, olha aqui na função main. Inicialmente, qual o valor da nossa raiz? É nulo. E aí, por que eu fiz outro procedimento aqui? Porque aqui, se eu receber apenas a raiz, eu estou recebendo nulo, concorda? E aí, novamente, a gente precisaria de ponteiro para alterar exatamente a região de memória que eu defini, que eu criei aqui na função main. Porque é essa raiz aqui que eu preciso alterar. E eu não quero usar ponteiro para ponteiro. Então, eu recebo aqui um ponteiro para minha árvore. E aí eu verifico. Árvore seta raiz. O que eu estou verificando aqui? Já existe? Ela é diferente de nula ou de nulo? Então, se a raiz não é nula, então ela já existe. Eu vou chamar o procedimento inserir valor, passando a raiz e passando o valor. Se ela for nula, olha só, lembra da nossa função cria nó? Eu vou criar o primeiro nó da nossa árvore. A árvore seta raiz recebe cria nó, criei um nó completamente limpo. Eu vou dizer agora que, para essa raiz que eu acabei de criar, valores na posição 0, vai receber o valor que eu estou inserindo e eu vou incrementar a quantidade em uma unidade. Quanti chaves mais. Não preciso fazer nada com filhos, porque nesse caso aqui é a primeira chave, o primeiro elemento da nossa árvore. E assim a gente finaliza o processo de inserção. Então perceba, a gente tem aqui dois procedimentos. Insere valor ou inserir valor, que vai ser utilizado quando já existe a raiz da nossa árvore, e inserir, que vai ser o procedimento que eu vou utilizar lá na função main. Perceba, aqui no main.c eu estou chamando simplesmente inserir, passando o endereço da nossa árvore. E aqui então, na linha 195, eu verifico. A raiz existe? Se ela existe, eu vou chamar inserir valor. Se não, eu crio o nó e faço a inserção. O que está faltando a gente ver agora, no teste que nós já vimos no início da aula, o procedimento de impressão, de busca e quantidade de chaves. Vamos ver aqui então o procedimento de impressão. Olha só, lembra que eu imprimia os elementos de cada nó e o nível? Lá na função main, eu chamei a impressão passando 0. Por quê? A primeira vez que eu chamo impressão, a gente vai imprimir o nível 0. Então, vai chegar aqui a raiz da árvore e o nível 0. E aí nós temos um teste. Raiz existe? Ou raiz é diferente de nulo? Se for, eu tenho aqui um i, uma repetição que vai de 0 até menor que nível. Por que menor que nível? Eu quero colocar uma tabulação.
Lembra que quando a gente testou o programa, a gente tinha aqui da esquerda para a direita, a gente tinha um espaço. O nível 0 estava coladinho à esquerda e o nível 1 tinha uma tabulação. O nível 2 tinha 2 tabulações. O nível 3, 3 tabulações. É aqui que eu faço isso. Um i que vai de 0 até menor que nível. Eu vou imprimindo tabulações. Na sequência, perceba, eu imprimi o nó inteiro de uma vez. Nível, estou imprimindo aqui o nível, e aqui 3 números inteiros. A variável nível e raiz seta valores na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Eu imprimi o nó inteiro de uma vez. I novamente recebe 0, porque agora eu vou verificar os filhos. Enquanto i menor que 4 e existe filho na posição i, perceba, o nosso procedimento de impressão é um procedimento recursivo. Se existem filhos, eu vou chamar imprimir mandando o filho da posição i e nível mais 1, porque esse nível aqui eu já utilizei ele aqui. Então, se inicialmente era o nível 0, o próximo vai ser o nível 1. E vai ser o nível 1 para todos os filhos. Olha só, eu tenho aqui um incremento, i mais mais. Então, se eu tiver um nó completo com os 4 filhos, eu vou chamar o imprimir passando o filho 1, nível 1, filho 2, nível 1, filho 3, nível 1 e filho 4, nível 1. E aí, então, finaliza o nosso procedimento de impressão. Perceba, aqui não tem muita complexidade, não tem nenhum mistério. Eu imprimo tabulação, eu imprimo todas as chaves do nosso nó e faço uma repetição chamando imprimir para todos os filhos que esse nó aqui possui. E a busca? A busca ela é muito intuitiva, muito semelhante a uma árvore binária. A diferença é que na árvore binária a gente só tem 2 ponteiros filhos, um para a esquerda se for menor e um para a direita se for maior. Nesse caso aqui a gente tem 4 possibilidades. Então olha só, tenho aqui a nossa variável auxiliar i, eu recebo um nó, eu recebo o valor que eu estou procurando e novamente eu trabalhei com o nível, porque quando eu encontro o elemento eu digo em qual nível ele está e qual a posição no vetor. E aí olha só, se o nó existe, eu estou garantindo então que o meu programa não vai dar erro. Por quê? Novamente a busca ela é recursiva, olha só, eu tenho aqui um return buscar. Então pode ser que, se o elemento não existe na árvore, em algum momento a gente vai chegar aqui com um ponteiro nulo. Se não existe, olha só, if nó, se for nulo, vai vir para o else, e aí eu estou dizendo aqui, o elemento, vou imprimir aqui o valor procurado, não foi encontrado na árvore. E aí nós temos aqui um retorno nulo. Por que nulo? Indica que nós não encontramos a chave, o valor que a gente estava procurando. Mas, vamos aqui para o if. Se um nó existe, o que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer o vetor valores procurando a chave. Então é para isso que eu vou usar a nossa variável i. Começa com 0, vai até menor que quantidade de chaves, com um incremento de 1 em 1, e aí eu vou verificar valores na posição i. É o elemento que eu estou procurando? Se for, eu vou imprimir o elemento que eu estou procurando está no nível, vou imprimir aqui um nível, na posição e aqui a posição. E aí eu tenho aqui então valor, que é o elemento que eu estou procurando, nível, que é o nível que a gente recebeu aqui, e o i, que é a posição no vetor valores. E aí eu retorno um nó. Por que eu retorno um nó? Porque a função buscar ela vai ser utilizada no processo de remoção. Eu só preciso remover um elemento se ele existir, concorda? Pode ser que o usuário digite um valor ou pressione uma tecla errada e acabe tentando remover um elemento que não existe. Nesse caso, não tem nenhuma remoção a fazer. Mas, se ele existir, eu retorno o ponteiro para esse nó. E aí a gente já vai tratar diretamente a remoção, ok? Então perceba que o buscar aqui ele tem uma dupla funcionalidade. A gente pode usar simplesmente para buscar o elemento e também a gente vai utilizar para remover. Agora, e se esse if for falso? Se esse if for falso, significa que o valor dessa posição não é igual ao valor que eu estou procurando. Mas, será que ele é maior ou menor? Eu preciso descobrir isso. E eu faço isso aqui no else if, olha só. Não é simplesmente um else if. O valor que eu estou procurando é menor do que o elemento da posição i? Se for, eu quebro a minha repetição. Por quê? Porque eu vou usar a variável i. O meu i está em 0. Se o valor que eu estou procurando for menor do que o valor da posição 0, eu preciso seguir o filho da posição 0, concorda? Então, olha só, outro break. O que esse break vai quebrar? Nossa função buscar? Não, vai quebrar essa repetição aqui. Então, quebra a repetição. Quebrou a repetição, o nosso i está valendo 0 ou 1. Eu vou dar um return. Por que um return? Porque a gente sempre retorna algo. A nossa função buscar sempre retorna alguma coisa e ela é recursiva. Olha só, eu estou chamando ela novamente. Então eu preciso dar um return no que ela retornar, que pode ser nulo ou pode ser o ponteiro para um nó. Então olha só, return, buscar, quem que eu vou seguir? O filho na posição i, porque eu acabei de verificar que valor é menor do que o valor na posição i.
vou passar aqui o valor que eu estou procurando e novamente vou passar nível mais 1. Porque eu estou indo para outro nó. Se eu estou indo para outro nó, eu estou descendo mais um nível na nossa árvore. Olha só, eu estou saindo de nó e estou indo para um filho. Então eu estou indo para o nível seguinte. Em algum momento, ou ele vai cair aqui, vai encontrar o elemento, ou ele vai cair aqui, vai chegar com um ponteiro nulo aqui. Imagine que não tenha ninguém nessa posição, que seja nulo. Vai chegar aqui um nó nulo. E aí, quando a gente fizer esse teste, vai dar falso, vai vir para o else, eu vou imprimir que eu não encontrei o elemento e eu retorno nulo, indicando que esse elemento não foi encontrado. E, por fim, a quantidade de chaves. Como que eu conto a quantidade de chaves da nossa árvore? Lembrando, como diz o nome da nossa função, int quantidade de chaves, não é quantidade de nós, ok? Por que esses valores são diferentes? Porque cada nó pode ter até 3 chaves, ok? Se eu quero calcular a quantidade de chaves, na verdade não é calcular, eu preciso apenas somar. Eu recebo aqui a raiz, crio uma variável chaves que eu inicializei com 0 e ela precisa ser inicializada com 0, porque é aqui que eu vou acumular a quantidade de chaves, ok? Se tiver lixo de memória, o nosso somatório final vai estar errado, ok? E aí, novamente, é uma função recursiva. Então, olha só, enquanto raiz for diferente de nulo, na primeira linha aqui, 243, chave, que começou com 0, recebe raiz seta quantidade de chaves. É a quantidade de chave da nossa raiz. Só que essa raiz pode ter filhos, concorda? Então eu nem verifico se existe, porque o if vai verificar para mim. Olha só, peguei a quantidade de chaves da raiz, agora eu vou pegar de cada um dos filhos. Chaves mais igual, perceba, agora eu estou incrementando e chamando a nossa função quantidade de chaves, passando o filho 0, depois o filho 1, depois o filho 2 e por fim o filho 3. E aí olha o que vai acontecer. Se um desses filhos aqui porventura for nulo, quando chega aqui, ele vai chegar aqui com o nome de raiz. Raiz existe ou é diferente de nulo? Não, não é. Retorna 0. Quando retorna 0, é esse 0 que eu vou somar aqui. Se os outros têm chave, não são nulos, por exemplo, retornou esse aqui retornou 3, eu vou somar mais 3 aqui na variável chave. Esse aqui retornou 1, eu vou somar mais 1. Esse aqui retornou 2, eu vou somar mais 2. E como eu tenho aqui chamadas recursivas, toda vez que chega um nó aqui diferente de nulo, eu vou fazer a mesma coisa. Pego a quantidade de chaves desse nó, chamo recursivamente para cada um de seus filhos e vou acumulando. No final eu retorno essa variável aqui. Quando eu vou retornando, lembra do processo de empilhar e desempilhar? Ele vai desempilhando até chegar na primeira chamada com a raiz original da árvore e aí retorna a quantidade de chaves da nossa árvore inteira. Retorna para quem? Para a nossa função main, que foi o local onde eu chamei. Está aqui. Quantidade de chaves passando a raiz da nossa árvore. E aí finalizamos aqui o código que a gente ia avaliar na aula de hoje. A inserção, a impressão, a busca e a quantidade de chaves. No decorrer aqui do arquivo eu estou tratando as remoções, mas é um conteúdo para a próxima aula. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho extensa, mas a árvore 234 exige isso. Ela é uma árvore relativamente complexa. E na remoção talvez a aula fique até mais extensa ainda. Se ficou qualquer dúvida aqui sobre a inserção, a impressão, a busca e sobre a função quantidade de chaves, já sabe, né? Você não está fazendo o curso sozinho. Comenta aqui abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Deixa seu joinha, deixa seu like aí, vai. Isso é muito importante para o canal. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.